Tinha dado uma travadinha porque tava o tempo de gravação, mas já tá tudo ok. Então, o canal de comunicação e transporte de mercadorias vindas do Oriente era pelo mar Mediterrâneo. Então, dominar o mar Mediterrâneo. Lembra que eu falei para vocês na Idade Média, né, que a gente teve então a questão do mar Mediterrâneo, né, o domínio desse mar Mediterrâneo. Então, principalmente pelos italianos, lá na Idade Média, né, início da Idade Moderna. Então, dominar esse mar era importante para que ocorressem então essas navegações. Bom, então encontrar um novo caminho para as Índias era uma tarefa difícil, como eu falei para vocês. Porém, era muito desejada, era muito cobiçada chegar às Índias. Era o principal objetivo tanto de Portugal quanto da Espanha, que desejava então o acesso direto às fontes orientais. Então não era somente as especiarias, mas também o comércio então de produtos exóticos, né, para vender então aonde? Para vender nas feiras que aconteciam então nos centros comerciais, né, nos centros urbanos. Então a gente tem o comércio de perfumes, incensos, tecidos, né, provenientes então da Índia. Então a Índia até a Idade Contemporânea ela vai disputar então esse mercado, principalmente têxtil, né? E é por isso que depois vocês vão estudar isso, ela vai ser dominada então pela Inglaterra, que vai ser a pioneira na Revolução Industrial, que a gente vai estudar depois, tá? A gente vai estudar no ano que vem. Então, ela vai disputar então um lugar com a Índia, porque a Índia simbolizava então esse avanço, né, essa qualidade de tecidos que são até os dias de hoje eles são reconhecidos. Então, era interessante então lucrar então com o comércio proveniente da Índia. Mas os navegadores então tinham medo do desconhecido, como eu falei para vocês. Então, eles acreditavam que no mar havia monstros e criaturas ameaçadoras. Então a gente tem aí, né, os monstros marinhos, como por exemplo a merluzita, né, que é o símbolo da Starbucks. Ele era um monstro marinho, né, que tinha aí o rosto de uma sereia, né, mas ela tem duas caudas. Se vocês separarem na Starbucks, ela faz assim com as duas caudas, né? Era um monstro marinho que vai causar medo durante a Idade Média, né? E vai causar medo, então, nessas grandes navegações. Eles acreditavam. Esses seres mitológicos foram criados, né, no ideário dessa população pela Igreja Católica, para que a Igreja Católica pudesse, então, dominar, né, todos esses segmentos, né? Então a Igreja Católica ela era a época, lembrando anteriormente do teocentrismo, o centro de tudo era Deus. Então, para controlar o povo, a igreja colocava medo nas pessoas. Bom, outro fator importante que estimulou então as navegações nessa época era a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras. Eles queriam isso para poder obter então matérias-primas e metais preciosos e produtos que não eram encontrados na Europa. Então simbolizava então dinheiro. Então empreender as navegações simbolizava dinheiro. Mas para que ocorressem as navegações também precisava de muito dinheiro. E da onde vinha esse dinheiro? Então vinha da burguesia, tá? Então até mesmo a Igreja Católica estava interessada também nesse empreendimento, pois significaria então novos fiéis. Então eles acreditavam, então, a Igreja Católica, que chegando em novos horizontes, em novas terras, eles também conseguiriam novos fiéis, aumentaria então o poder da igreja. Bom, então, muitos acreditavam que o mar pudesse ser habitado por monstros, como eu falei para vocês, enquanto outros tinham a visão de que a Terra era algo plano, portanto, ao navegar para o fim,
a caravela poderia cair num grande abismo. Porque se a Terra ela era quadrada, né? Ela tem um fim, né? Um quadrado, ângulo de 90 graus, então ela vai ter um fim, tá? Turma, antes de começar os instrumentos de navegação, nos avanços tecnológicos, científicos da época, eu vou encerrar essa reunião e vou abrir outra. Então, eu quero todos presentes, porque se chegar depois, no final da aula, vai ficar com falta, tá? Então, eu quero todos presentes. Não vou me enrolar nessa mudança de aula, como eu sei que alguns fazem. E a gente vai abrir outra reunião, tá? Porque falta menos de 2 minutos para encerrar essa, só para não cortar o assunto, ok? Então, vou encerrar e vocês entrem logo em seguida. Só um segundinho pro pessoal terminar de entrar. Bom, a gente vai continuando então, tá? Bom, então a gente vai falar de alguns instrumentos de navegação, então com base científica, tá? E tecnológica para a época. Vão trazer então avanços nas navegações, vão fazer com que as navegações tornassem-se possíveis, né, de se acontecer. Então a gente tem entre eles, como a gente estava falando antes, né, a bússola, tá? Então a bússola, um instrumento de navegação, tá? Então, como eu falei para vocês, ela sempre marca o norte, tá? Então, independente do local onde a gente esteja, então se vocês não tiverem um GPS, tiverem uma bússola, vocês conseguem se localizar, né? Vocês marquem sempre um ponto de referência e aí consulta a bússola para vocês se localizarem se vocês estiverem perdidos, né? A gente sempre vai encontrar então o caminho, porque a gente vai saber sempre onde é o norte por conta da bússola, tá? Então a bússola é só um deles, tá? A gente tem o astrolábio, o sextante, a balestilha, entre os instrumentos de navegação da época. Bom, então a gente tem aqui o astrolábio. Para que servia então esse astrolábio? Bom, o astrolábio ele é utilizado então para medir a altura dos astros acima do horizonte, tá? Então era um método que eles utilizaram, né, para se localizar. Então todos eles eram um conjunto então de instrumentos de navegação que fazia com que então esses navegadores pudessem se localizar, né, e tentar chegar então ao seu objetivo, que era chegar às Índias. Bom, a gente tem o sextante, tá? Que é um instrumento utilizado para calcular o posicionamento global na navegação estimada. Então, para tentar um cálculo da distância com base no tamanho aparente de objetos. Então,
Eles tentavam achar um ponto de referência e tentavam então calcular a que distância se encontrava então aquele ponto e achar o seu objetivo. A balestilha, que era um instrumento complementar da esfera armilar utilizado para medir a altura em graus e une o horizonte, o astro e dessa forma determinar os azimuts antes e depois então de sua passagem meridiana. É um instrumento de orientação, então com base em orientação então das estrelas, tá? Bom, também era necessário utilizar um meio de transporte rápido. Então, aí que vai entrar então a questão das caravelas, das naus e caravelas. Então, as caravelas vão cumprir tais objetivos que, embora ocorressem naufrágios e acidentes, as caravelas eram capazes de transportar grandes quantidades de mercadorias e homens. Então, esse também é um dos diferenciais entre as caravelas e as naus, também utilizado pelos portugueses. Então, naus eram embarcações menores, tá? Que transportavam, então, poucas coisas. Já as caravelas, elas eram mais rápidas, elas, como eram maiores, transportavam a maior quantidade, então, de pessoas e também de mercadorias. Elas aguentavam melhor as navegações. Bom, numa navegação participavam então marinheiros, soldados, os padres, né, porque precisavam de alguém para proteger então aquela embarcação, ajudantes, médicos e até mesmo um escrivão, né, alguém que pudesse anotar tudo o que acontecia durante as viagens. Aí a gente vai ter aqui no Brasil, né, na descoberta do Brasil, a figura do Pero Vaz de Caminha, né, que vai escrever uma carta relatando o que havia encontrado, né, vai descrever o Brasil pelos olhos dele. E aqui a gente então tem as caravelas, né, as caravelas portuguesas e espanholas. Então, navegação portuguesa e os descobrimentos. Então, por que Portugal se tornou a pioneira nas navegações? Por que ela saiu na frente e quase não conquistou, né? Só conquistou o Brasil, porque o restante da América do Sul foi toda colonizada pelos espanhóis, tá? Bom, em 1498, Portugal realiza uma das mais importantes navegações, comandados então por Vasco da Gama. Então, Vasco da Gama vai ser então o pioneiro, tá? Nas navegações portuguesas. Navegando então ao redor do continente africano, Vasco da Gama chegou a Calicut e pôde desfrutar de todos os benefícios do comércio direto com o Oriente. Ao retornar para Portugal, as caravelas portuguesas carregadas de especiarias renderam lucros fabulosos então aos lusitanos. Então, o Vasco da Gama vai empreender então a primeira navegação, né, portuguesa a chegar às Índias e vai conseguir então, chegando lá, dominar esse comércio com os indianos e vai trazer então as caravelas carregadas de riquezas que vai gerar então muitos lucros para Portugal, tá? Bom, então aqui é uma pintura, deixa eu aproximar para vocês verem, tá? De Vasco da Gama ao chegar então às Índias. Tá? Então esse é uma retratação dele chegando às Índias. Então, ostentando a bandeira, né? Sempre a questão da bandeira para simbolizar então a conquista, tá? Que simboliza as armas de Portugal, que tem a cruz de Cristo, e patrocinadores do movimento da expansão iniciado pelo infante
Dom Henrique. Então, o infante Dom Henrique, né, vai ser o patrocinador dessa expedição. Outro importante feito, né, foi a chegada então das caravelas de Cabral ao litoral brasileiro. Então essa foi uma das conquistas, então uma das maiores conquistas de Portugal. Chegar então, tentando chegar às Índias, o Pedro Álvares Cabral com as 3 caravelas, né, chega então, a gente tem aí, né, 3 caravelas, não, 4 caravelas, ele chega então ao litoral brasileiro, tá? Esse litoral aqui, o litoral da Bahia é onde ele vai chegar primeiro. E onde, ali na região de Porto Seguro. Então, que vai ganhar esse nome de Porto Seguro, né? Por ser um porto seguro para que eles pudessem atracar. Próximo, do lado de Porto Seguro, a gente tem aí Santa Cruz Cabralha, que foi o primeiro local onde Cabral mandou rezar uma missa, porque era, como eles eram católicos, né? Eles precisavam rezar uma missa. Então eles vão rezar a missa ali e aí vai ganhar esse local, vai ficar conhecido como Santa Cruz Cabralha, tá? Onde foi colocada a primeira cruz e rezada a missa, tá? Então, em 1500, o Cabral vai acreditar ter chego às Índias, por isso que ele vai dar o nome dos nossos nativos, vão ficar conhecidos como índios. Índios porque ele acreditava então ter chego às Índias. Então ele chegando aqui, ele vê um monte de nativos, né? Vai ter esse primeiro contato, então eles acreditavam então ter chego às Índias, vão dar então o nome desses nativos de índios, tá? E esse primeiro contato vai ser a partir então do escambo, da troca de mercadorias. Então, escambo é troca de mercadorias, tem que ficar claro isso para vocês. Então, o que ele vai trocar, né? Bom, primeiro que ele chega aqui, não chegamos às Índias, mas aqui deve ter metais preciosos. Ele acreditava que tivesse ouro, prata, pedras preciosas, mas eles não vão encontrar, tá? Eles vão encontrar o quê? O pau-brasil, primeiro ciclo econômico do Brasil. É a exploração do pau-brasil. O pau-brasil, que vai dar origem ao nome Brasil. Brasil, né, vem de brasa. Por quê? Porque a coloração do pau-brasil, tá, é vermelha, tá? A cor da madeira é vermelha. E o vermelho, todo mundo sabe, né? Espero que vocês saibam, que simboliza então riqueza, simboliza nobreza, tá? O vermelho era muito cobiçado, né? O corante vermelho era muito cobiçado então pela nobreza. Tanto é que os monarcas da época, eles sempre estão trajando o quê? Um manto vermelho, não é isso? Sempre quando a gente vê um grande monarca que está vestindo um manto, né? O manto, que cor é? Né? A capa, né? O manto é vermelho, porque simboliza a nobreza. Então, por um lado, eles não chegam às Índias, então eles não têm as especiarias inicialmente. Depois eles vão conhecer as drogas do sertão aqui no Brasil. A gente vai estar trabalhando isso mais à frente. Não encontram então metais preciosos, nem pedras preciosas, mas vão encontrar então a madeira, o pau-brasil, que era também extremamente cobiçado pelos portugueses e por toda a Europa. Por quê? Porque o pau-brasil é uma madeira extremamente resistente, é uma madeira onde se extraía o corante vermelho, tá? E que era utilizado, então, por ser tão resistente, para a fabricação tanto de móveis, né, de madeira, quanto das caravelas. Então, explorando o pau-brasil, daria para construir novas embarcações. Construindo novas embarcações, dominariam, então,
os oceanos. Então, eles vão explorar esse pau-brasil. Então, eles vão construir, né, ao longo do litoral, o que a gente vai chamar de feitorias. As feitorias eram uma espécie de armazém. Então, eles, a partir do escambo, dessa troca de mercadoria, que eles vão praticar com os índios, então eles vão explorar os índios, tá? Os índios vão ser explorados, para que eles pudessem, então, trazer essa madeira para o litoral, para abastecer as feitorias, que iriam, então, abastecer as navegações, né? Iam abastecer, então, essas embarcações, essas caravelas. Em troca, os índios recebiam o quê? Bugigangas, espelhos, perfumes, pentes, né? Essas coisas sem um valor agregado, mas que os índios, como não conheciam, ficam encantados. E aí vão explorar o pau-brasil para os portugueses. É assim que vai se dar, então, esse primeiro contato com os índios, tá? Então, em troca da exploração do pau-brasil, os índios ganham, então, bugigangas, tá? É assim que vai se dar, então, esse primeiro contato com o colonizador. Então, nós passamos, né, o Brasil vem de pau em brasa, né, porque é a madeira vermelha, então o nome Brasil, tá? E o nosso primeiro ciclo econômico, então, é o pau-brasil. Tá? Então, se na prova tiver qual era o primeiro ciclo econômico do Brasil? É o pau-brasil, a exploração do pau-brasil. Mão de obra indígena, tá? Então, nós passamos a ser uma colônia de Portugal. Então, qual é a metrópole? Portugal. Qual era a colônia? Brasil. Tudo bem até aí, pessoal? Vou dar sequência, então. Bom, no caso da Espanha, tá? Então, das navegações espanholas. Então, o descobrimento da América, que eu falei para vocês. Então, enquanto os portugueses navegavam para as Índias, contornando a África, os espanhóis optaram por outro caminho. O genovês Cristóvão Colombo, financiado então pela Espanha, pretendia chegar às Índias, navegando na direção oeste. Aí ele chega então à América, tá? Bom, em 1492, as caravelas espanholas Santa Maria, Pinta e Nina são as 3 caravelas de Colombo. Santa Maria, Pinta e Nina. Questão de prova, hein? Pegadinha. Tá? Partiram rumo ao Oriente, navegando pelo Oceano Atlântico. Colombo desconhecia a existência do continente americano. E chegou em 12 de outubro de 1492, tá aí, ó, dia da nossa padroeira, né, do Brasil, dia das crianças, né? Todo mundo aqui é adolescente, é quase adulto, mas no dia das crianças vocês querem presente também, né? Os meus sobrinhos são assim, são tudo adolescente, já são quase adultos. Mas dia das crianças eles são crianças para ganhar presente. Bom, então no dia 12 de outubro de 1492, chegava-se então às ilhas da América Central, sem saber que tinha atingido um novo continente. Foi somente anos mais tarde que o navegador Américo Vespúcio identificou então aquelas terras como sendo um continente ainda não conhecido pelos europeus, que foi o que eu falei anteriormente a vocês. Então, a primeira volta ao mundo foi o Fernão de Magalhães, que eu falei para vocês, que foi o navegador que percorreu o maior caminho, tá? Servindo ao rei da Espanha, realizou a primeira viagem de circunnavegação pela terra. Foi o primeiro a atravessar o chamado, né, depois, em homenagem a ele, Estreito de Magalhães, que foi batizado, então, com o seu nome, tá? Então, foi também o primeiro europeu a navegar pelo Oceano Pacífico. Então, foi o primeiro europeu, então, a chegar ao Oceano Pacífico. Então, quem descobriu a América foi Colombo.
Mas quem ganhou o título? Américo Vespúcio. Quem empreendeu, então, a maior navegação, né? A navegação pelo globo foi quem? O Fernando de Magalhães, tá? E quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Então, aqui tem as rotas. Essa rota aqui, né, foi a do Fernando de Magalhães. Então, aqui é a embarcação Vitória, tá? Que é uma das embarcações também que vão empreender as navegações. Então, na ilha de Mactã, nas Filipinas, o navegador foi morto numa luta com os nativos. A viagem, porém, não foi interrompida e a expedição prosseguiu sob o comando de Juan Sebastián Elcano, com apenas uma única nau remanescente, a Vitória. Então, ó, vocês veem que ela é menor do que as caravelas. Dá para vocês notarem? Então, isso daqui é uma nau. Ela é parecida com uma caravela, só que ó, ela tem menos velas. Ela só tem 3. E é uma embarcação menor. Então, essa daqui é uma nau, que é a nau Vitória. Tá? E 17 homens dos 270 iniciais. A expedição, que restou dela, chegou ao porto espanhol de Sevilha em 1522, depois de completar a volta ao globo. Tá? Então, o Fernando de Magalhães, como eu tinha falado, ele não dá a volta no globo, tá? Quem vai dar a volta no globo vai ser, então, com a nau Vitória, tá? Que vai ser sob o comando de Juan Sebastián Elcano, tá? Que completou, então, e vai provar que a Terra é redonda, como o Galileu Galilei e o Nicolau Copérnico haviam dito, tá? Só um instante que eu vou pôr o outro aqui. Só um instantinho. Só para completar algumas coisas. Bom, então a partir das navegações, que era esse ponto que eu queria chegar com vocês, vai ocorrer então essa revolução comercial. Então, no século XV, a gente tem o comércio que vai se deslocar pelos mares interiores, Mediterrâneo, Báltico, Mar Negro, para o Atlântico, Índico e Pacífico, com as navegações. A gente vai ter, então, o comércio das especiarias, de temperos, a gente vai ter perfumes, o surgimento, então, de remédios a partir das ervas, tá? O surgimento de novos produtos são introduzidos na Europa. Então, a gente tem a questão da batata, do tomate, do fumo, do mamão, o abacaxi, que não eram típicos da Europa e vão ser introduzidos a partir, então, das navegações. O cacau e o milho adaptaram-se na África, né? A cana-de-açúcar e o café adaptaram-se na América. Então, eles vão começar a trocar, né, produtos e testar, né, se aqueles produtos davam certo em determinados locais. Como vai ser o caso, né, da gente aqui, que a gente não tinha a batata. A batata, ela vem para o Brasil, ela é introduzida no Brasil, ela não é típica do Brasil, apesar de a gente consumir muita batata, né? O cacau também, que é típico, então, de outras regiões e também vai ser introduzido no Brasil, vai ser introduzido na África, tá? Então, é mais da América Central, tá? E vai ser adaptado, então. E vai surgir, então,
a questão, então, do mercantilismo com os princípios do metalismo. Então, metais preciosos. Metalismo vem de acúmulo de metais preciosos. Aí vai começar, como eu falei para vocês, já em outras aulas, com o surgimento da Feira Livre, vai ser vai ser a primeira célula do que vai ser o capitalismo, tá? E aí a gente vai ter então a questão do metalismo como parte disso. Então, o acúmulo de metais preciosos. A gente vai continuar a falar sobre isso em outras oportunidades, tá? A questão então do metalismo, que vai ser depois com a Revolução Industrial, então a gente vai ter essas questões. A gente tem o superávit, né? As questões protecionistas, que a gente utiliza até os dias de hoje. Então, por que é mais barato, né, ir lá fora comprar do que comprar um determinado produto aqui importado? Por quê? Porque aqui é empregado, então, medidas protecionistas. Então, já começam a serem utilizadas durante esse período, então, das navegações. Então, por que essas tarifas alfandegárias e protecionistas? É para proteger, então, o nosso mercado. Por exemplo, por que é mais barato quando vai lá para fora e compra um iPhone, né? E aqui o iPhone é muito mais caro, mais que o dobro do preço. Porque é empregado, então, tarifas protecionistas para a gente consumir mais o produto interno e não consumir tanto produto externo. Não consumindo tanto produto externo, né, faz com que fortaleça a nossa economia. Se a gente só for buscar coisas lá fora, vai faltar dinheiro aqui. Com isso, né, é um ciclo, gente. Isso é o ciclo econômico, isso é do capitalismo. Né? Se a gente só consome produtos lá de fora e não consome produtos daqui, o que acontece com as nossas empresas daqui? Quebram. Se a empresa quebra, não tem emprego. Não tem emprego, não tem dinheiro para comprar lá fora. Então é um ciclo vicioso, tá? É um ciclo vicioso do nosso sistema capitalista. Então todas as nações fazem isso, né? Uma Havaiana, por exemplo, quando os americanos vêm aqui, né, principalmente